Olá, meus queridos, tudo bem? Prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu tenho certeza que já foi motivo das tuas conjecturações, dos teus pensamentos, né? Daquela vozinha que fica atrás no ouvido da gente, fazendo com que a gente questione quem a gente é. Tu já teve dúvida quanto às tuas capacidades? Dúvidas sobre as tuas competências? Será que eu sou boa o bastante? Será que eu tenho alguma coisa para entregar para o mundo? Quem nunca, né? Quem nunca teve dúvida quanto a isso? Quem nunca ficou questionando ou se comparando, né? Olhando ali as conquistas do outro, né? O que os familiares, o primo, o amigo, a amiga já conquistou, até onde o outro já chegou, o outro já chegou, e ficou se diminuindo por conta disso. A gente vive numa sociedade que nos desestimula a gostar da gente. Numa sociedade que não faz questão de que nós nos aceitemos como somos. Que a gente aceite de boa nosso corpo, as nossas capacidades, as nossas competências. Tanto que uma pessoa, quando ela tem consciência das suas capacidades, das suas competências, e ela fala, eu sou boa em escrever, né? Eu sou boa em andar de bicicleta. Aí já vem alguém e diz, que arrogante, que pessoa mais arrogante. E aí desestimula a pessoa, né, a ter consciência e a reconhecer aquilo que é bom para ela, que ela é boa. Só que isso não é arrogância, bem pelo contrário. Arrogância é quando eu preciso diminuir outra pessoa, fazer com que ela se sinta um lixo para eu me sentir bem, para eu ser forte, para eu crescer. É bem diferente. Arrogância é quando eu preciso ser melhor que o outro e desqualificar o outro. Aí eu tô sendo arrogante. Quando eu reconheço as minhas capacidades, reconheço quem eu sou, valorizo quem eu sou, eu não tô sendo arrogante, eu tô tendo amor próprio. E não tem coisa mais importante na vida do que ter amor próprio. Não tem nada que importe mais do que tu olhar para as tuas capacidades, para as tuas competências, para aquilo que tu faz de bom, para aquilo que tu tem de bom para oferecer para o mundo e dizer, não, eu sou boa nisso, eu reconheço isso. Só que como a gente cresceu sendo inibida, a gente tem vergonha de fazer isso, tem vergonha de dizer que é boa em algo. Se alguém elogia, fica com vergonha, diz que não é tudo isso. Esses dias eu estava no supermercado e uma moça super gentil me ajudou. Eu estava grávida, para quem não sabe, eu tive bebê há bem pouco tempo atrás. E a moça foi super gentil comigo, né? Me ajudou e tirou os carrinhos, porque eu tava tão barriguda que eu não conseguia mais tirar as compras do carrinho. E ela tirou as compras do carrinho pra mim, ela foi super querida. E no final eu elogiei ela e chamei o gerente dela e disse, olha, essa menina é maravilhosa, ela foi um anjo pra mim, porque eu já tava super cansada, me ajudou. Gente, ela ficou muito nervosa. Ela ficou nervosa porque eu tava elogiando ela. Ela não soube lidar com aquele elogio. E ela quase que disse pro gerente dela que era mentira, que ela não era tudo aquilo. E eu fiquei refletindo sobre aquilo, sabe? Uma moça que estava ali se dedicando, dando o melhor dela, fazendo um trabalho maravilhoso. E quando eu reconheci isso, ela não conseguiu lidar com aquilo. Ela ficou envergonhada de uma tal forma que ela negou aquilo de bom que ela tinha feito para mim. E aquilo ficou muito forte na minha cabeça, porque como que uma pessoa pode não reconhecer e valorizar aquilo que ela faz de bom? Como que uma pessoa pode não gostar de si o bastante
para, quando recebe um elogio, invalidar aquilo. E quantas vezes a gente já fez isso? E aí eu fiquei me questionando quantas vezes eu já tinha feito isso na minha vida. E que graças a Deus eu já não faço mais isso. Eu já aprendi com ferramentas, com técnicas, com estudo, com aprofundamento. Eu aprendi que isso a gente não faz. Porque quando alguém me elogia, eu agradeço e digo, realmente, me esforço muito para ser assim. E eu acolho aquele elogio da melhor forma, porque eu estou merecendo ele naquele momento. E isso não é arrogância. Pelo contrário, isso é auto-amor. E quanto mais eu faço isso, mais motivada eu fico para ser quem eu sou, para fazer as coisas que eu gosto, para colocar as minhas habilidades para o mundo, para oferecer para o mundo aquilo que eu tenho de melhor. E isso, gente, não tem preço. Isso é a base do nosso bem-estar. Ter consciência das nossas competências, das nossas capacidades, é a base do nosso bem-estar. E é a base de nós estarmos bem para os outros. Nós estarmos inteiros para as pessoas que convivem conosco. É a base de bons relacionamentos. É nós estarmos conscientes das nossas competências, daquilo que a gente tem de melhor. Isso faz com que a gente fique feliz, tranquila, sem angústia, sem ansiedade, sem medo de não ser reconhecida pelo outro. Porque eu não preciso ser reconhecida pelo outro, porque eu já sou reconhecida por mim mesma. Porque eu tenho consciência das minhas capacidades, eu tenho consciência que se eu estou recebendo um elogio, se uma pessoa chega para mim e diz, nossa, que bacana a tua live, que bacana a tua palestra, adorei o teu livro, adorei o que tu escreveu, parece que escreveu para mim, como muitas vezes já recebi, eu acolho, porque eu me esforcei para chegar nesse nível. Eu me esforcei, eu trabalhei, eu estudei, eu me dediquei e eu realmente gosto e me sinto feliz e realizada e plena quando eu consigo tocar o coração de alguém, quando eu consigo fazer a diferença na vida de uma pessoa. E isso é o que me motiva. Então, quando alguém vem com esse feedback, me traz isso, eu acolho. Mas isso foi um caminho, uma construção. Assim como a autoestima é construção. Porque existem diversas formas ao longo da vida que nos estimulam a nos distanciar da gente, né? Da nossa essência, de quem nós somos, da nossa espontaneidade, das nossas capacidades, do reconhecimento das nossas capacidades. Então, esse hábito de dizer que quem se reconhece bom é arrogante é um deles. É quando a pessoa não consegue reconhecer o que tem de bom em si, porque as pessoas ficam julgando. E esses diversos outros julgamentos que a gente vai tendo ao longo do caminho, que vão fazendo com que a gente não reconheça, né, as nossas capacidades e invalide aquilo que a gente acredita. Quantas vezes tu já te questionou aquilo que tu acreditava porque as pessoas te julgaram? Quantas vezes tu não acreditou na tua intuição, naquilo que a tua intuição estava te falando, porque pessoas te levaram a questionar a tua intuição? Quantas vezes tu já ficou longe de ti, te desconectou com quem tu era de verdade por influência de outras pessoas? A gente está muito preocupado com o que o outro pensa. A gente é muito preocupado com o julgamento e o olhar dos outros. E isso está muito ligado com a nossa infância, com o julgamento que nós tivemos dos nossos pais, dos nossos cuidadores, de como nós fomos olhados, como nós fomos acolhidos, tratados, de como nós nos sentimos amados ou não. Isso não quer dizer que nossos pais não tenham nos amado, que as pessoas que nos cuidaram não tenham nos amado. Não é nada disso. Às vezes essas pessoas nos amaram no modo delas e a gente entendeu de um modo diferente. A gente não conseguiu perceber o amor deles porque era uma forma diferente, a forma como eles aprenderam. Só que essa forma, né, que a gente aprendeu, ela impacta na nossa forma de olhar o mundo hoje. E ela impacta na forma como a gente joga as nossas expectativas
e a nossa necessidade de atender as expectativas dos outros para o mundo. Então, se eu tenho muita preocupação com o olhar do outro, com o julgamento do outro, eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar como eu fui julgada na minha infância, né, como eu aprendi esse olhar do outro. Eu preciso olhar para isso. E não do ponto de vista do vitimismo. Ai, meus pais me julgaram, meus pais me olharam, não me amaram, meus pais não me fizeram sentir amada. Eu vou ficar aqui parada, chorando e não fazendo nada para ir adiante. Não. Não interessa a forma como nos trataram. Interessa o que a gente vai fazer com isso. Então a gente precisa entender o que aconteceu, entender o contexto dos nossos pais, entender o nosso contexto, como a gente lidou, como a gente olhou para aquilo. E existem diversas ferramentas para isso que a gente precisa buscar. E hoje entender qual o peso desse julgamento na nossa vida. Qual o peso que o olhar do outro tem na nossa autoestima. Porque essa responsabilidade é uma responsabilidade nossa. E geralmente a gente delega. O que acontece? A gente tem o hábito de colocar a responsabilidade pelo que acontece conosco no outro. Ah, eu sofro porque o outro me fez sentir mal. Ah, eu sofro porque o outro me fez sentir diminuída. Aí o outro, e eu me nego a olhar para a minha responsabilidade nas minhas escolhas, na forma como eu me sinto, que ninguém tem o poder de me fazer sentir diminuída, ninguém tem o poder de me fazer menor, ninguém tem o poder de me fazer sentir de maneira nenhuma. A responsabilidade pelo que eu sinto é minha. O que eu preciso é estar atenta aos meus sentimentos, estar atenta ao que eu sinto e não reagir ao que o outro faz. Mas isso é algo dificílimo. Isso é algo que é preciso treino. É preciso estar atento o tempo todo. E mesmo assim vão acontecer falhas no caminho e tá tudo bem. E quando a gente falha, a gente tem que pegar leve com a gente. Mas estar atento ao que a gente sente nos ajuda a ter autorresponsabilidade, que é disso que eu tô falando. Essa autorresponsabilidade de que a gente precisa não dar o poder ao outro, mas sim saber que eu tenho responsabilidade pelas minhas escolhas, eu tenho responsabilidade da maneira como eu me sinto, eu tenho responsabilidade por mim. E o outro, ele é um elemento à parte. O que eu preciso é estar bem comigo. Entender que eu tenho o direito de ter sentimentos negativos, eu tenho o direito de ter raiva, eu tenho o direito de ter medo, eu tenho todo o direito a sentir o que eu estou sentindo. Mas eu preciso me responsabilizar por isso. E esquecer do outro, porque o outro não tem culpa dos meus sentimentos. Os meus sentimentos são reações a como eu vejo o mundo, como eu percebo o mundo, como eu olho para o mundo e principalmente como eu olho o julgamento do outro a meu respeito. Então estar atento a isso é mega importante. E existem alguns sinaizinhos que mostram que a minha autoestima e aquilo que eu penso a meu respeito não estão em equilíbrio. E que eu tô dando muito peso para o olhar do outro na minha vida. Então, um dos sinais, um dos principais sinais é quando eu julgo muitos outros. Quando eu coloco muito julgamento no que o outro tá fazendo, quando eu aponto muito o dedo, né? Dizem aquela ditado antigo que quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, existem outros 4 apontados para nós mesmos. Isso porque quando eu julgo muito o outro, quando eu fico olhando para o que o outro está fazendo, quando eu fico analisando o mau comportamento do outro, é sinal que eu tenho muito julgamento por mim. Então o meu diálogo interno, aquela vozinha que me cobra, que fica lá dentro
cobrando e criminalizando os meus pensamentos, os meus sentimentos, que reprime o que eu sinto, que não me permite ter raiva, ter medo e que me cobra o tempo todo, ela está muito forte. Então, quando eu fico muito naquela postura da julgadora, né, fico olhando, isso acontece comigo, acontece com todo mundo, porque ninguém é perfeito, gente. Eu não estou aqui numa postura de perfeição, estou falando isso para vocês de tudo aquilo que eu já me aprofundei, estudei, me preparei, mas isso não quer dizer que eu seja perfeita, isso não existe, a perfeição não existe. Então, quando vocês veem uma pessoa que se diz perfeita, não acreditem, porque não existe perfeição. Não existe vida perfeita, nem inteligência emocional estável o tempo todo. Mas quando eu me percebo assim, muito julgadora, muito crítica em relação ao outro, é sinal que essa criticidade está para dentro, né? Que eu tô me criticando muito, eu tô me julgando, não tô pegando leve comigo. Então, é um sinal muito claro de falta de autoestima quando tu tá julgando demais o outro. É preciso entender o que está acontecendo com a gente, né? Outro sinal é a dificuldade de dizer não. Quando a gente não consegue dizer não pro outro. Quando a gente não consegue ser assertivo bastante para negar aquilo que faz mal pra gente, né? Quando a gente tem medo de ser rejeitada, de não ser amada, de não ser aceita, e aí a gente acaba dizendo sim para algo que a gente não quer, que não vai nos fazer bem, que não vai nos fazer feliz. E isso é um sinal claro de falta de autoestima em desequilíbrio. E a gente precisa olhar pra gente quando isso acontece. A gente precisa fazer o caminho inverso. Mas para se dar conta disso, tem que sair do piloto automático das emoções. Tem que sair da negação. A gente não muda aquilo que a gente não aceita. Então, se tu fica negando que tu tem alguma questão de autoestima, e todos temos, mais uma vez, eu não conheço uma pessoa com uma autoestima 100%, isso não existe. Pessoa que diz que tem 100% de autoestima tá mentindo. Existem dúvidas, existem medos, existem crenças. O ser humano, ele é multifacetado, ele é um oceano de emoções. Então, existem muitas questões a serem resolvidas. Então, muitas coisas precisam ser olhadas. E aceitar isso é o primeiro passo. Quando tu aprende que tu precisa constantemente estar olhando para ti. E que quanto mais tu foge disso, quanto mais tu foge de olhar para ti, mais difícil fica. Mais complicado vai ficar. Porque essa negação, essa dificuldade de olhar para si, né, essa fuga das emoções, essa negação, ela faz com que as coisas ao redor, o outro, tome uma proporção maior. O outro seja o problema, quando na verdade a gente precisa olhar para dentro. Então, é uma fuga, a fuga acaba sendo o outro, acaba sendo a nossa válvula de escape, né? O nosso bode expiatório, a culpa é do outro, a culpa vai ser do outro quando tu não consegue olhar para dentro de ti, quando tu não consegue entender que as respostas estão todas dentro de ti. E o que está acontecendo, a situação que tu está passando, ela na realidade é uma professora que precisa te mostrar o que tu precisa aprender em relação a ti mesmo. O que tu precisa entender dentro de ti que tu ainda não entendeu. O que tu precisa olhar e aperfeiçoar dentro de ti que tu ainda não aperfeiçoou. E todas as situações, elas são professoras. Todas as situações, elas trazem componentes da nossa vida interna que precisam ser vistos. Quantas situações difíceis que tu já passastes, quantas coisas ruins que hoje tu olha para trás e pensa,
eu jamais seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por essa situação. Quantas situações que te levaram a ser uma pessoa melhor, a pensar de uma maneira diferente, a rever os teus paradigmas, a questionar aquilo como que tu tinha como verdade, né, inexorável, aquela verdade que tu jamais abriria a mão, e hoje tu vê as coisas de um outro ponto de vista, porque tu passou pela situação difícil, porque tu passou por uma situação que te moldou, que te fez questionar as coisas. Então, as situações, elas são para isso, elas revelam componentes de nós que precisam ser revistos e que a gente está se negando a rever. E por isso a importância de questionar essas verdades internas, esses paradigmas, crenças, seja lá como nós quisermos chamar, vieses inconscientes. Mas eles são verdades que a gente toma como certas e que podem atrapalhar a nossa vida. Se são verdades que nos empoderam, por exemplo, eu sou uma pessoa poderosa, eu sou uma pessoa forte, eu sou capaz de superar situações, maravilha, ótimo. Agora, se são verdades que não são empoderadoras, precisam ser revistas, porque são só pensamentos, são só verdades. E como pensamentos, eles podem ser trocados. E como essas verdades, elas moldam as nossas escolhas, elas definem quem nós somos, porque nós vamos basear as nossas escolhas, nós vamos basear os nossos caminhos, as nossas vidas, de acordo com essas verdades. E se essas verdades nos tolhem, nos cortam, nos podam, a nossa vida fica limitada, a nossa vida fica tolhida. Então a gente precisa olhar para isso se a gente quer ter uma vida plena, se a gente quer ter uma vida saudável. Porque muitas vezes a gente está reprimida, muitas vezes a gente está infeliz, a gente não está se sentindo plenamente como deveria e não sabe por quê, não sabe o que está acontecendo, não sabe da onde está vindo aquela insatisfação. E quando a gente começa a olhar para dentro da gente, quando a gente começa a olhar e perceber quais são os nossos paradigmas, perceber quais são as nossas crenças, fica mais fácil de entender os motivos e não entender do ponto de vista da culpa. Ai, por que eu pensei assim até agora? Ai, por que eu fiquei me podando? Ai, por que eu me submeti àquele relacionamento abusivo se eu podia ter saído e eu acreditava que eu não tinha força para sair? Ah, por que eu me submeti àquele chefe abusivo e não falei o que eu tinha que falar porque eu achava que eu ia ser demitida? Enfim, não do ponto de vista da culpa, a gente tem que rever os nossos paradigmas. A gente precisa rever do ponto de vista do entendimento, que a gente faz aquilo que está dentro da nossa consciência naquele momento, aquilo que está dentro do entendimento da gente naquele momento, e está tudo certo. Então, naquele momento eu tinha aquele entendimento, aquela consciência. Hoje eu tenho uma nova consciência, um novo entendimento das coisas. Então, eu preciso me perdoar por não ter tido aquela consciência que eu esperava de mim mesma. E me perdoando, eu consigo hoje estar inteira e partir por uma nova etapa, partir para um novo momento, onde eu tenho uma nova consciência, eu tenho um novo paradigma e eu tenho o otimismo necessário para abrir diversas possibilidades e acreditar nas possibilidades que vêm. Porque quando eu não sou otimista, quando eu me desanimo, na verdade eu estou acreditando em uma crença, em uma verdade que não me dá opções. Então, para me defender, o meu cérebro reage de uma maneira defensiva, me dizendo que não vai dar certo, que eu não tenho opção, que não dá, que eu não consigo.
Então, essas defesas que o cérebro traz e que são baseadas em crenças que a gente foi trazendo ao longo do caminho, de experiências, de coisas que nos disseram, de modo como a gente assimilou o amor dos nossos pais na infância, do modo como a gente foi assimilando as coisas ao longo do caminho, do modo como a gente foi aprendendo, né, a viver, a gente foi assimilando crenças. Agora, porque uma pessoa me rejeitou lá na minha adolescência, não quer dizer que vai me rejeitar agora. Um novo amor, um amor não possa surgir, né? Então, as experiências do passado, elas não são certezas para o futuro, né? As minhas experiências do futuro podem ser diferentes. Só que o meu cérebro tem o hábito de reagir e dizer o contrário com as minhas crenças. E eu preciso questionar essas crenças. Eu preciso ir adiante. Eu preciso saber que elas são somente verdades que eu fui comprando ao longo da vida e que elas podem ser questionadas. E elas devem ser questionadas. Elas precisam ser questionadas para que eu possa me abrir ao leque de oportunidades e escolher, fazer escolhas que sejam saudáveis, que sejam boas para mim. Mas para que eu possa fazer essas escolhas, eu tenho que estar conectada comigo. E para estar conectada comigo, eu tenho que silenciar o olhar do outro na minha vida. Ou seja, o julgamento que o outro faz sobre mim e que me influencia e que acaba tirando o meu poder pessoal, né? As coisas que o outro diz, eu acabo acreditando. E às vezes, e muitas vezes, o julgamento e o olhar do outro, ele se dá por questões pessoais do outro, né? Por coisas não resolvidas dentro da outra pessoa, que olham para mim buscando algo que me satisfaz, que me faz feliz e se incomodam. E não quer dizer que essa pessoa seja má, mas ela está só mal resolvida, ela está só mal orientada, ela não está conseguindo colocar em prática por questões dela, por padrões dela, por paradigmas dela, aquilo que faz bem para a vida dela. Então ela vai olhar para mim fazendo isso e vai minar, e vai fazer com que eu me sinta mal. E eu vou acreditar nisso? Porque se eu acreditar nisso, eu vou perder a minha oportunidade de crescimento e por alguém que não está feliz com ela própria. Eu preciso estar consciente disso. Eu preciso entender esses mecanismos, né? Porque se eu ficar ouvindo todas as críticas, se eu ficar ouvindo e dando valor pro olhar do outro o tempo todo, eu não vou conseguir trilhar o meu caminho de uma maneira segura. E é essa segurança que a gente tem que buscar. E essa segurança, ela só vem da conexão com a gente. De aprender a ouvir a voz da nossa intuição, que todos nós temos. Todas as respostas estão aqui dentro. De aprender a confiar nas nossas capacidades, na nossa força interna. Aprender a entender o nosso valor. Que o nosso valor é algo que o externo só vai me dar valor quando eu entender o meu valor. Quando eu saber o quão importante eu sou. O quanto a diferença eu faço na vida das pessoas. O quanto amor eu já distribuí por aí. O quantas coisas boas eu já distribuí ao longo da minha vida. O quanto eu já fui forte, o quanto eu já superei. O quanto bem eu já fiz. O quão bem eu já fiz para mim mesma. Quantas vezes eu já busquei coisas alinhadas aos meus valores. Então, eu preciso valorizar a minha história. Valorizar tudo que eu já vivi, os erros, os acertos. E quando eu valorizo essa história, eu estou valorizando. A etimologia da palavra é algo muito forte, né? Valor. Eu estou dando valor para cada minuto da minha vida, né? De tudo que me formou e formou a pessoa e a mulher que eu sou hoje. A pessoa forte,
A pessoa que chegou até aqui com os recursos que ela tinha. E eu preciso valorizar isso. Então, os meus erros, eles não são motivo de vergonha. Pelo contrário, eles são motivo de orgulho. Porque se não fosse pelos meus erros, não teriam aprendizados. Cada erro me trouxe o entendimento, o conhecimento, a capacidade que eu tenho hoje. Então, a gente não tem que ter vergonha deles. A gente não tem que ter vergonha da nossa história. A gente tem que ter gratidão e orgulho por cada minuto dela. Mas quero te lembrar que isso é um processo. Então, valorizar a sua própria história, aprender a dar valor para si, para suas competências, tudo isso é um processo. Não se consegue do dia para a noite. É aos poucos, mas é preciso investir nisso, porque esse é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe outra forma de ser feliz que não seja investindo nesse auto-amor, nessa autoconfiança, nessa autoestima. Isso precisa ser a prioridade da nossa vida. Só que é um processo que leva tempo. E quanto mais a gente investe, mais forte vai ficando. Mais consciente das suas capacidades. Mas é preciso investir. Eu quero te fazer um convite agora. Quero te convidar a que tu penses no teu maior desejo. Qual é o teu maior desejo hoje? O que tu mais deseja nesse momento? E se tu puder, eu vou te pedir para tu fechar os olhos e imaginar isso na tua frente agora, materializado. Pensa no que tu mais quer nesse momento. Pensou? Tá aí materializado na tua frente aquilo que tu mais deseja nessa vida? Então agora eu quero te perguntar se tu acha que tu merece isso. E qual o pensamento que vem à tona quando eu te pergunto se tu acha que tu merece materializar aquilo que tu mais deseja nesse momento? E deixa vir, qual é o pensamento que vem? Tu acha que tu merece? Tu acha que tu não merece nada? O que tu aprendeu sobre merecimento na tua infância? O que te diziam sobre o que tu merecia? O que tu aprendeu? O que tu absorveu sobre isso? Lembrando que o que tu aprendeu, isso que está vindo na tua cabeça, é só um pensamento. E pensamento, ele é mudado, ele é transformado, ele é melhorado. E que tu tem essa capacidade de melhorar esse pensamento. Então, olha para esse desejo e olha para aquilo que tu acredita que tu merece. E aquilo que tu acredita que tu merece é o que tu vai ter. Então, se o pensamento que veio foi um pensamento de não merecimento, essa verdade ela precisa ser ressignificada. De alguma forma, eu preciso que tu coloque no papel uma afirmação que diga o contrário dessa crença de não merecimento. Se tu acha que tu não merece, tu vai colocar no papel: eu mereço conseguir materializar esse meu desejo. Eu mereço. E eu quero que tu lembre disso, que tu lembre dessa afirmação, que tu faça essa afirmação, para que tu vá te conscientizando e trocando esse pensamento do teu inconsciente, para que essa crença de não merecimento, ela se acabe e ela seja trocada dentro de ti por uma crença fortalecedora, para algo que te fortaleça, para algo que faça com que tu tenha certeza que tu merece. E vai ser difícil no começo. E vai ser algo que vai parecer muito estranho, porque tu tá muito acostumada a pensar nessa crença. Isso é algo que tá arraigado lá no fundo. Mas com treino, com força de vontade, com entendimento que é esse o caminho, tu vai conseguir. Mas tu precisa treinar.
Tu precisa ter consciência dessa crença para que tu possa mudar. Não se muda aquilo que a gente não tem consciência. Não se muda aquilo que não se sabe. Então, tendo consciência, tu consegue investir teus esforços para mudar. Foi um prazer ter vocês comigo aqui. E eu espero vocês na próxima quinta-feira. E vou te pedir para tu te cadastrar também no nosso site www.supervocê.com.br para que tu possa receber meu e-book Sou Imperfeito Sim, e daí? Ali tem práticas, ferramentas, dicas para que tu possa fortalecer cada vez mais a tua autoestima e te permitir ser quem tu é sem medo, tá bom? Um super beijo, até a próxima!